A pergunta que eu faço é a seguinte: o que de fato interessa nessa vida? O que importa? Tudo ou determinadas coisas têm mais valor do que outras? Determinadas coisas têm mais valor, né? E por isso que nós precisamos ser criteriosos frente ao valor que nós conferimos às coisas, né? As coisas que nós priorizamos. Porque se priorizamos coisas erradas, adotamos princípios errados em nossa vida. E daí o que acontece? Tudo acaba sendo nivelado a partir disso, medido a partir disso. Quem tem uma tábua de medidas erradas em sua mão, né, em suas mãos, vai medir tudo de forma errada. Como acontece hoje. Como acontece. Quando olhamos para esse mundo louco, sem valores, sem referências, onde as pessoas não se respeitam, onde impera um egoísmo tremendo, nós entendemos isso muito bem. Entendemos isso muito bem. As medidas utilizadas pelas pessoas são erradas. Medem as pessoas de forma errada, a vida, as situações, a si mesmas. As pessoas medem a si mesmas de forma errada. Outras se consideram mais grandes do que são, maiores do que são, outras menores, né? O próprio ser humano ele tem um tamanho dentro da conjuntura da sua vida e precisa se observar da forma correta, como tudo que está ao seu entorno. Somente assim ele se capacita a promover escolhas conscientes, a viver de forma consciente. Mas esse é o desafio hoje. Esse é o desafio. O que priorizar, né? O que valorizar, o que colocar em primeiro lugar, o que privilegiar, o que excluir. As pessoas não sabem como fazer isso, né? E daí acabam privilegiando coisas erradas, porque não têm referências, né? E é feito todo um trabalho para destruir as referências das pessoas, para que elas não saibam o que fazem. Esse é o objetivo maior. É ter uma humanidade de pessoas incapazes de escolherem conscientemente. Pessoas incapazes de serem elas mesmas. Porque o maior ataque hoje se promove em relação à individualidade das pessoas, ao seu ser. Se faz de tudo para desviar as pessoas delas mesmas. As pessoas são focadas em coisas externas, são adestradas para segui-las, né? Para consumir, para se drogar, para levar uma vida leviana, para viver para a sexualidade, apenas os modismos, as tendências, as ideologias políticas, ou seja, existe um esforço gigantesco para desviar o ser humano dele próprio e engatar ele num trem coletivo. Trem coletivo que torna todos iguais e leva todos para o mesmo lugar. E é disso que o ser humano precisa se libertar. Ele não pode se deixar engatar por esse trem coletivo. Ele precisa ser ele mesmo, precisa desenvolver a sua vida interior para que possa ter um olhar próprio sobre as situações da vida e julgá-las da forma como tem de ser, como um indivíduo, e não como um animal de rebanho, um ser coletivo, que na verdade não julga nada, mas apenas segue tendências. Então eu volto à pergunta que eu fiz no começo do vídeo. O que importa nessa vida? O que de fato interessa? Fazer o que todo mundo faz? Seguir os demais? Ser apenas um imitador de tendências? Aderir a ideologias? Pensamentos coletivistas? É isso que importa? Ser um consumista? Se drogar? Levar uma vida leviana? Viver para a putaria? É isso que importa? É isso que interessa nessa vida? Não. Mas para a maior parte das pessoas parece que sim, né? Elas não se perguntam sobre isso. Elas são engatadas num trem coletivo e seguem como vagões,
né? Nessa comitiva do aniquilamento da individualidade, da vida interior, da espiritualidade, do autoconhecimento, são pessoas vazias. Porque é por isso que determinados grupos trabalham hoje para o surgimento de uma humanidade cada vez mais vazia, que apenas consuma, pague impostos e desperdice o seu tempo com coisas inúteis. Né? É isso que importa nessa vida? É isso que interessa? Não. O que importa e o que interessa é o nosso desenvolvimento pessoal. E para que possamos alcançá-lo, precisamos nos desprender desses coletivismos. Precisamos encontrar o nosso espaço nessa vida. Precisamos nos descobrir, porque estamos cobertos por inúmeras camadas de ilusões. E precisamos descamá-las, precisamos descobrir esses mantos que nos cobrem. Né? O próprio termo diz descobrir significa tirar aquilo que nos cobre. E hoje estamos cobertos por muitas coisas erradas. Essas coisas aderem na nossa sensibilidade corporal, na nossa mente, né? E constituem realmente películas de ilusões. E precisamos nos libertar disso. É preciso descolar todas essas camadas para que o nosso verdadeiro eu possa ser ouvido. Porque quem vive com todas essas camadas em torno de si acaba sufocando o seu ser, o seu verdadeiro eu. Não ouve nada dele, porque vive apenas para as coisas externas. É como o vagão de um trem engatado numa locomotiva que não leva para lugar algum. A maior parte das pessoas é puxada por essa locomotiva que leva para o abismo, que não permite o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o descobrimento das potencialidades que o indivíduo tem dentro de si, em seu espírito, em seu núcleo. E para conseguir reconhecer esse núcleo, é preciso se libertar de todas as cascas obstrutoras que impedem o núcleo de se manifestar. O núcleo se manifesta intuitivamente, porque a intuição é a voz do nosso núcleo, ou do nosso espírito. Né? A intuição é a fala do espírito, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Só que a maior parte das pessoas não consegue ouvir isso porque vive para coisas efêmeras e superficiais. Né? A maior parte das pessoas se importa com as coisas erradas, fúteis e passageiras. Né? E é por isso que eu pergunto mais uma vez, o que importa nessa vida? O que interessa? Pergunte isso para você mesmo. Você mesmo precisa responder essa questão para que você possa encontrar as respostas de que necessitas para viveres de uma forma mais consciente, livre e independente. Porque quem vive para os coletivismos não é ele mesmo. É apenas um animal de rebanho, engatado nessa locomotiva que não leva a lugar algum. Então é preciso se desprender disso e buscar respostas em seu próprio espírito, que quando desperto está conectado à luz de Deus. E assim a consciência do ser humano se torna um espelho da própria vontade do Criador. O indivíduo consegue ouvir dentro de si as leis espirituais, né? Ou aquilo que as leis espirituais determinam. O indivíduo se torna um ser sintonizado com elas. E assim vive de forma harmoniosa sobre a Terra. Mas para que ele possa alcançar esse nível vibracional, precisa se desprender daquilo que não importa, daquilo que não interessa. E é por isso que eu pergunto, o que importa nessa vida? O que interessa? É preciso responder isso para si mesmo, para que se possa ter um local, um lugar de onde partir. Porque se nós não temos um lugar de onde partimos, não temos como chegar a lugar algum. E de onde devemos partir?
do nosso próprio eu mais profundo, né? Do nosso núcleo, do nosso espírito, do ser, do verdadeiro eu. De lá nós precisamos partir para que possamos chegar ao lugar certo e fazer o que é certo nessa vida. Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!